Game Over Brasil. Hoje vamos dar a nossa opinião, falar alguns fatos, mostrar alguns trechos do julgamento. Alguns trechos não. Um trecho que é o da Carmen Lúcia, que mostra muito o espírito do que aconteceu e pelo que aconteceu a tentativa de golpe. Não deixe de se inscrever, deixe de curtir. Eu aqui falo sempre sobre o perigo do bem contra o mal na política, desse discurso que chega a ser infantil, mas muito fácil de fazer e muito bom de defender, mas que realmente não é o caminho da democracia, é o caminho de outro lugar. Muito obrigado e roda a vinheta. Bom, foram condenados todos os réus. Sim, todos os réus foram condenados. E eu queria fazer aqui um registro histórico, pelo menos para mim e para o futuro. Quando Luiz Fux deu o voto dele, e eu confesso para vocês, eu não fiquei às 13 horas e 40 minutos, por aí 14 horas assistindo. Eu devo ter ficado umas 12 horas assistindo o voto dele. Parei depois que ele inocentou o Bolsonaro. Depois ainda tinha acho que mais 2, 3 horas de voto que eu realmente deixei pra lá e falei, tá bom, agora deu. Mas depois do voto do Fux, eu fiquei atônito. Eu fiquei esperando o que tinha acontecido, como ele tinha chegado naquele tipo de interpretação que ele no voto todo dele, ele não fala que não teve golpe, tentativa de golpe, ele não fala que teve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, ele não fala... o que ele admite é que teve uma tentativa de assassinar o presidente em vigor, o vice-presidente em vigor e o Alexandre de Moraes, o ministro do STF. Ele admite só isso, o resto ele não fala que não teve, ele só acha que as provas não são o que elas têm que ser. E aquilo ali me bateu profundamente. No começo, uma séria revolta, e depois parei, pensei e falei, não, tudo bem. É um voto de um ministro que deve ser respeitado. Não deve ser linchado em praça pública, não deve ser hostilizado na rua. É um voto de um ministro que não enxergou o que as pessoas enxergam, mas é isso. Ele enxergou uma coisa que o bolsonarismo enxerga há muitos anos. Não sei se pelo mesmo princípio, mas pela mesma visão. Então essa visão que ele ali externou é a visão de uma grande parte da população. É uma visão de muitos apoiadores do presidente. Afinal de contas, ali ele analisou as provas e ele não viu nos atos do Bolsonaro, ele não viu nas falas do Bolsonaro, ele não viu em nada crime. Ele viu liberdade de expressão, ele viu enfim, outras coisas que não eram provas para condená-lo. E que esse material deu muito o que falar e vai dar muito o que falar, e lógico, ele vai virar o rei da extrema direita, o rei do bolsonarismo. E tá tudo bem? Bom, tudo bem não tá, mas já que aconteceu, faz parte do jogo e a divergência tem que ser respeitada, discordada. Depois a gente vai fazer um vídeo só. Eu não sei se eu vou ter saco pra ver tudo de novo, mas se eu tiver um dia saco pra ver tudo de novo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, e isso não é por agora. Então a gente vai passar, tirando o elefante na sala, que foi o voto do Luiz Fux,
que tem muita parte ali que eu até concordo com ele, mas no quesito técnico, mas não no quesito das provas, até porque ele quase não usou prova nenhuma. Ali ele falou muito sobre teoria, falou muito sobre várias coisas, mas prova mesmo que ele refutou, que ele falou, são pouquíssimas. Tem muita teoria, tem muito discurso, e é um voto, querendo ou não, um voto bem escrito, porém dissoante de toda a realidade, que acho que meio que é para se proteger das bombas que podem vir aí pelos Estados Unidos. Mas tirando o Fux, a gente vai para o que a Carmen Lúcia falou, e é disso que eu quero falar. É disso que se trata o que eu sempre venho falando aqui no canal, sobre democracia, sobre o que você acha, o que você não acha da democracia, como fazer democracia. Então, vamos lá. A gente apresenta a ele um documento, um decreto, entre aspas, porque está no livro que é, e ele diz, mas isso que você me propõe é um golpe de Estado. O outro diz, você acredita nisso? Ele diz, sem dúvida. Nós somos a minoria e seríamos a maioria. Nós somos uma porção da Assembleia e agiríamos como se fôssemos a Assembleia inteira. Nós que condenamos a usurpação seríamos os usurpadores. Nós, os defensores da Constituição, afrontaríamos a Constituição. Nós, os homens da lei, violaríamos a lei. É um golpe de Estado. O outro responde, sim, mas um golpe de Estado para o bem. Ele diz, o mal feito para o bem continua sendo mal. Diz, mesmo quando ele tem sucesso, ele diz, principalmente quando ele tem sucesso. Por quê? Porque então ele se torna um exemplo e vai se repetir. O outro ainda redargue, mas a razão de Estado existe. Ele diz, não, o que existe é a lei, é o Estado de Direito. E é isso. O que existe é a lei e o Estado de Direito. Mas a gente queria dar o golpe porque nós somos o bem. Bolsonaro é o bem. Nossa equipe toda é o bem. E todo o resto é o mal. Então, nós já estamos no poder. Não podemos deixar que o mal ganhe. Então vamos nos manter no poder para sempre. Mas é contra a lei. Mas nós somos o bem. E o bem está acima de tudo. Essa é a história contada. Essa é o mote que defende todo e qualquer tipo de intervenção, matança, tirada de direitos, exclusão de pessoas, tudo. Isso é o mote por trás de racismo, por trás de preconceito contra LGBT, tudo isso, esse é o mote. Eu defendo o valor do bem e tudo que eu não defendo é o mal. Então, eu não preciso sair do poder. Todo ditador chega ao poder defendendo o bem. Nenhum ditador chega ao poder defendendo o mal. Todos chegam falando em melhora para a população. Ninguém fala, eu vou chegar no poder porque eu quero, na verdade mesmo, eu quero que tudo vá pro inferno. Eu quero ficar bem e o resto que se dane. Não, é sempre pensando no bem maior do bem geral. Só que essa história não cola. Não cola mais. Porque a lei prevaleceu dessa vez. Minuta de golpe, estado de sítio em um órgão público, criação de assembleia para assumir o Tribunal Regional Eleitoral. Tudo isso se materializou em penas. O bem e o mal na política não é essa a briga é de ideias. Então, Jair Bolsonaro foi condenado como líder da organização criminosa e teve a pena de 27 anos e 3 meses e uma multa de praticamente R$350 mil. Sim, multa, porque as penas previam multas. Então, o Jair Bolsonaro, como líder, teve a pena maior e a multa maior. Walter Braga Neto, que, para quem não lembra, era o vice de Bolsonaro, e ele teve candidato a vice, né? Na chapa de 2022, ele teve 26 anos de pena e 100 dias de multa
salário mínimo. Então daí mais ou menos 190 mil reais. Almir Garnier, 24 anos de pena e 100 dias de multa. Anderson Torres, 24 anos de pena e 100 dias de multa. Augusto Heleno, 18 anos de pena e 84 dias de multa. Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos de pena e 84 dias de multa. Lembrando que essa multa, quando eu falo 84 dias, você pega o número que eu falei e multiplica pelo salário mínimo. Assim que for decidido o acórdão, então, como não tem prazo, o salário mínimo hoje está em volta de 1.900, então depende de quando for condenado. Alexandre Ramagem, ele é hoje deputado e ex-comandante da ABIN. Alexandre Ramagem, ele tem uma coisa diferente. Ele hoje é deputado. Então ele não foi julgado em todos os crimes. Por pedido da Assembleia Legislativa, os crimes do dia 8 de janeiro ele já era deputado, então esses crimes não foram julgados, que é destruição de patrimônio tombado e destruição de patrimônio público. Esses dois crimes não entraram no julgamento porque ele já era deputado. Porém, Alexandre Ramagem, por lei, condenado a mais de 120 dias, 16 anos ele já foi condenado em regime fechado, que ele não pode trabalhar, ele vai perder o mandato de acordo com a sentença. Porém, a Câmara dos Deputados Federais deve ainda ratificar isso e ver como é que vai fazer. Isso deve demorar mais um tempão, até sair o acórdão, até notificar a Câmara, até a Câmara dar deve ser só pro ano que vem ou pro final do ano. Então, Alexandre Ramagem, além de condenado, perde o mandato de deputado. O Mauro Cid é o cara que saiu bem. O Mauro Cid é o delator. O Mauro Cid não vai ficar na empresa, ele vai ficar 2 anos de regime aberto. Então, praticamente vai ficar em casa esses 2 anos. E não teve multa, não teve nada. E a delação dele previa liberar o pai dele de qualquer processo. Para quem não lembra, o pai do Mauro Cid foi o cara que levou as joias para os Estados Unidos, vendeu, depois teve que ir lá e comprar essas joias. Então, o pai do Mauro Cid tá livre. A esposa do Mauro Cid também tá livre. A esposa do Mauro Cid usava a carteirinha de vacinação falsa, a esposa e a filha. Então, usar documento falso, ainda mais na época de Covid, de ir e vir dos Estados Unidos com documentos falsos apresentados na imigração. Então, Mauro Cid também liberou elas de qualquer tipo de pena e ficou com 2 anos de regime aberto. Vai ficar em casa 2 anos e pronto. O que a gente tem que ver é que a democracia não é um dado da natureza, não é um fenômeno natural, é um pacto diário. Ela tolera a crítica, acolhe demais e suporta o grito, mas não aceita a ruptura. Hoje o Brasil reafirmou que ninguém está acima da Constituição. Alguns tentarão reescrever a história com o passar do tempo, vendo atalhos, vendo autoridades com palavras doces. Mas a história que aconteceu é essa. Outros dirão, foi pelo bem, mas como advertiu Vitor Hugo e ecoa pela ministra Carmen Lúcia, o mal feito para o bem continua sendo o mal. E isso tem que ficar muito claro. Você não pode cometer um crime em nome do bem, porque isso continua sendo crime. Sobretudo quando triunfa, porque se eu cometi o mal e triunfei, isso não é mais o mal, isso é o bem. E aí todos os processos se invertem.
Se a trama golpista fosse absolvida, assim como queria Fux, como ele defendeu no voto dele que golpe de Estado é só quando fechou o Congresso e a Câmara e se deu o golpe. E aí eu posso ser condenado a golpe de Estado. Tentativa de golpe, ele chega mais além dizendo que se só fechasse um dos poderes, não caracterizaria golpe de Estado, porque o outro poder funcionaria. Nem se caracterizaria tentativa de abolição do Estado democrático, porque se você fechar só o judiciário, o Congresso ainda funciona. Então não é uma tentativa de acabar com a democracia e o direito. É um absurdo, mas se salvasse isso, se esse julgamento fosse absolvido, nós teríamos um precedente que todo governante poderia tentar planejar dar o golpe de Estado indefinidamente. Ele podia planejar, porque de acordo com o Fux, planejar também não é crime. Então eu poderia ficar planejando. Então eu sou presidente no primeiro mandato, chamo as Forças Armadas, a galera, tô planejando dar um golpe, o que vocês acham? Pô, acho que não. Aí passou um ano, tô achando que vou dar um golpe, e aí? Eu tô planejando, vou fazer assim, vou matar meus adversários, eu vou fazer isso, o que vocês acham? Pô, 2 toparam, falta 1. Passou mais um ano, aqui, vocês ainda topam? Topamos, troquei o comandante de uma das forças. E aí, você topa? Pô, topo. Pô, agora eu já tenho 3 forças. Ah, legal. Chega a BIM e fala, eu tô pensando em dar um golpe de Estado. Como é que eu faço pra anular meus adversários? Faz assim, assim, assim. Ah, vai dar certo? Não. Então, não é assim. Planejar dar golpe de Estado é crime também. E aqui ficou caracterizado como isso no julgamento. Então não faz sentido eu poder planejar dar golpe de Estado contra a democracia. Sobretudo quando isso tudo triunfa, né? Porque isso tudo vira exemplo. E aí, aqui não é o que pode ser triunfado, o que pode ser exemplo. Isso tem que ser abominado e nem passar na cabeça dos governantes uma coisa dessa. Que fique claro, justiça não é vingança, é memória e preservação. É o Estado dizendo a cada criança que cresce neste país: seu voto vale, sua liberdade importa, sua voz permanece. A democracia brasileira já atravessou quartéis, já atravessou censura e já atravessou as sombras. E segue, porque é mais do que tentar, é mais do que fiscalizar. É um pacto que a sociedade aceitou. Hoje, não celebramos a queda de pessoas, pelo contrário, hoje eu celebro a vitória da lei e da continuação da democracia no país. E amanhã, quando a paixão, os ânimos derem uma baixada, que suba o compromisso simples e poderoso: discordar sempre sem destruir. Disputar sem ter que golpear o adversário. Vencer e perder sem romper o Estado democrático de direito. Porque o Brasil é mais forte quando o povo decide e quando a Constituição vigia. Nós, como pessoas que votamos e não votamos, que moramos no país, não podemos deixar que o golpe, que tentar matar opositores políticos, virem coisa normal. A verdade é que 60% da população não tá nem aí pra isso. Vai se preocupar na época da eleição. Mas tá tudo bem. E tá certo. Eles estão vivendo a vida deles, não querem saber disso.
que eu acho um erro, mas na época da eleição, isso tudo que aconteceu com o Bolsonaro, isso tudo que o Trump tá fazendo, vai virar arma política. E quem não acompanhou a história desde o começo, vai escolher um lado baseado na amizade, baseado na propaganda e muito vai ser baseado na sua rede social. Então, aqui eu tento explicar pelo menos os dois lados, e quando um lado for acabar com o Estado Democrático de Direito, não tem muito o que explicar. Muito obrigado e até a próxima.